Momento Catequético, com Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando este 24º domingo do tempo comum. Temos diante de nós um texto tirado do capítulo 8 do Evangelho de São Marcos, dos versículos 27 a 35. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. Amados e amadas de Deus, Jesus está caminhando para a região de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Amados e amadas de Deus, Jesus pergunta para os discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Quer dizer, o que o povo pensa de mim? O que as pessoas pensam de mim? E os discípulos respondem: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Quer dizer, colocam Jesus na perspectiva dos grandes profetas do Antigo Testamento. Jesus é um desses antigos profetas que retornou. E Jesus pergunta agora, então, para os discípulos de novo: e vós, quem dizeis que eu sou? Antes, amados e amadas de Deus, Jesus pergunta o que as pessoas pensam dele. Quem dizem os homens que eu sou? E agora pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Vocês que estão comigo, vocês que caminham comigo, vocês que vão comigo pelas aldeias e cidades da Palestina, vocês que escutam a minha pregação, vocês que veem os sinais que eu realizo, quem eu sou para vocês? E vós, quem dizeis que eu sou? Então São Pedro respondeu. Tu és o Messias. Pedro responde que Jesus é ungido de Deus, que Jesus é aquele que o Antigo Testamento esperava, que Jesus é aquele que estava na expectativa do Antigo Testamento e também no tempo de Jesus. Jesus é o Messias. E Jesus agora, então, vai proibir os discípulos de falar a respeito dele. Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Quer dizer, Jesus proíbe os discípulos de dizer que ele é o Messias, porque o Messias trazia em si toda uma carga política, toda uma carga que ia além do mundo religioso. Se tinha nas expectativas messiânicas do tempo de Jesus que o Messias fosse alguém que viesse libertar naquele tempo a Palestina do domínio romano. Sobre o conceito de Messias pesava uma profunda carga política e havia o perigo de fazer de Jesus um Messias político, de deturpar o messianismo de Jesus. Continua o texto do Evangelho. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Amados e amadas de Deus, Pedro diz que Jesus é o Messias. Agora Jesus vai mostrar que tipo de Messias ele é. É o Messias servo, é o Messias que deve ir a Jerusalém, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes, doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar. É o Messias que não é um Messias glorioso, é o Messias, sim, filho do homem. Filho do homem trazia toda a expectativa de Daniel, da glória, mas também ao mesmo tempo da humilhação. Então é o Messias que é filho de Deus, mas também o Messias que deve sofrer, que deve dar a vida, que deve fazer da vida um dom de amor, um dom de serviço pela nossa salvação. E diz o texto do Evangelho, ele dizia isso abertamente, quer dizer, dizia isso para todos. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo:
Vai para longe de mim, Satanás, tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Amados e amadas de Deus, Pedro repreende Jesus. Pedro não quer que seu mestre morra. Pedro não quer que isto aconteça com Jesus. E Jesus repreende Pedro. Repreende Pedro por quê? Porque Pedro, não querendo que isto aconteça com Jesus, Pedro no fundo está negando que Jesus seja o Messias servo. Pedro não quer que Jesus seja o Messias servo, mas é para isso que ele veio. Esta é a sua missão. A sua missão é de ser servo, a sua missão é de doar a vida, é de fazer da vida um dom de amor, um dom de serviço pela nossa salvação. Por isso Pedro, quando não quer que isto aconteça com Jesus, Pedro está fazendo o papel do inimigo, o papel de Satanás. Satanás é aquele que quer tirar o ser humano do caminho de Deus. Pedro, quando não quer que Jesus morra, Pedro está pensando segundo os homens, não segundo Deus, não segundo o projeto de Deus. Continua o texto do Evangelho. Então chamou a multidão com seus discípulos e disse: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho vai salvá-la. Amados e amadas de Deus, agora Jesus diz que o seu caminho é o caminho do discípulo. O discípulo é alguém que deve renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir Jesus. Deve perder a vida por causa de Jesus. Quem perde a vida por causa de Jesus ganha a vida. Quem retém a vida ciosamente perde a vida. Por isso Jesus termina dizendo: quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho vai salvá-la. Este é o caminho do discípulo. É por amor a Jesus, por amor aos irmãos, perder a vida. E perdendo a vida, ganhar a vida, doando a vida no seguimento de Jesus, doando a vida no anúncio do Evangelho. Amados e amadas de Deus, a grande pergunta que cada um de nós deve fazer: quem é Jesus para mim? Jesus é para mim verdadeiramente o Filho de Deus. Jesus é o Filho de Deus que doou a vida por amor, que fez da vida um dom de amor, um dom de serviço, morrendo na cruz para me salvar. Jesus é o Filho de Deus que eu sigo, o Filho de Deus que os evangelhos vão narrando, o Filho de Deus que anuncia o reino de Deus, que vai colocando o reino de Deus através da pregação, através dos seus ensinamentos, através dos seus milagres, que vai encontrando as pessoas, que vai curando-as. Nós verdadeiramente seguimos Jesus, nos encontramos com o Filho de Deus e seguimos Jesus como o Evangelho nos propõe. Quem quiser ser meu discípulo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. O caminho de Jesus é o caminho do discípulo. Amados e amadas de Deus, então peçamos a graça nesse dia, renovemos o nosso amor para com Jesus, sigamos Jesus com beleza, façamos da nossa vida um grande seguimento de Jesus, indo atrás de Jesus, tomando as feições de Jesus. Que tenhamos um domingo muito abençoado, que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida desça sobre todos vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Este foi o Momento Catequético com Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília.